chamada Rufaro, que estava em depressão há anos, é exemplar. Noite e dia eram apenas sofrimento e insônia. Ela não sabia o que fazer. Não conseguia dormir. Dia e noite era um inferno. Ela sofria, a tal ponto que podia ver cobras e seres estranhos durante o dia com os olhos abertos. Ela já tinha ido em todas as igrejas, e todos os pastores e profetas já tinham orado por ela. E quando ela soube que o profeta Kaku Filipe viria à África do Sul, ela entrou em contato com o apóstolo Yannick e disse que isso era a sua última esperança. O apóstolo Yannick a aconselhou para juntar-se a uma congregação na África do Sul. Ela recusou categoricamente, dizendo que já tinha ido em todas as igrejas e que todos os pastores e profetas já tinham orado por ela, e que não tinha mudado nada, e que era o profeta que ela queria, nada mais. As exortações do apóstolo Yannick não mudaram nada. E assim, desde janeiro de 2025, ela vem contando os dias, esperando a chegada do profeta Kaku Filipe à África do Sul. E quando o profeta Kaku Filipe chegou no dia 6 de março, ela estava no local da reunião. Havia uma grande multidão, mas ela fez de tudo para estar na fila de oração. O profeta tomava 10 mulheres e depois 10 homens, alternadamente. Foi mesmo muito difícil por causa do grande fluxo, mas essa jovem mulher tinha lutado com todas as suas forças para chegar até o profeta. Mas por volta das 17 horas, quando chegou a sua vez de passar, o profeta disse que estava terminado para aquele dia e que ele estava muito cansado e que não poderia mais atender ninguém. Então, ela chorou. Ela ficou triste por ter que passar mais uma noite de tormento. Então, no dia 7 de março, que foi o segundo dia dos serviços de cura, ela se apresentou ao local de reunião e esperava. Ela estava determinada a receber a oração do profeta. No entanto, diante da espera, ela insiste, apesar das tentativas do serviço de ordem de detê-la, porque era primeiro a vez dos paralíticos, cegos e coxos. E em um determinado momento, ela percebia que a situação estava a ficar difícil, como no dia anterior, e ela começou a usar a força. O serviço de ordem queria se opor, mas ela disse não. Ela forçou e foi em frente e subiu na plataforma enquanto as cadeiras de rodas passavam. Ela foi a toda velocidade para ajoelhar-se diante do profeta. Assim que a mão do profeta toca nela, uma sensação atravessa por ela. Imediatamente, de maneira instantânea, ela é completamente liberta. No seu testemunho que ela deu nesta mesma plataforma, ela faz referência ao cego em Lucas 18, versículos 35 a 43, que foi capaz de alcançar o Senhor Jesus, apesar do facto de que a multidão o impedia. Eu saúdo-vos em nome do Senhor Jesus Cristo. O meu nome é Rufaro. Desde sempre, desde a minha infância, sempre fui perturbada por demônios. E isso se tornou pior em 2023. E isso começou a se tornar pior quando eu estava na escola, no Reino da Arábia Saudita. I started feeling things moving around my body and I couldn't eat and I started catching skin. E eu comecei a sentir dores, comecei também a emagrecer devido a esses demônios.
One day when I was sleeping, I felt something close to me and I shouted the name of Jesus. By the time I opened my eyes, I saw a shadow of it. E uma vez, eu estava deitada, sentia algo me sufocando e disse, em nome de Jesus. Quando abri os olhos, vi uma sombra que estava ali sobre mim. I thought maybe it was there. Then it started, felt then it stopped. Then I thought maybe it was there. Eu pensei que depois disso, isso ia parar. Comecei a sentir dores na orelha. Também pensei que isso ia parar ali. Then the situation gets worse. As I was planning to graduate in I couldn't do that. Soon after graduation, I had to come rushing home because I was sick. E pensei que tudo ia melhorar, mas as coisas começaram a piorar. Quando eu obtive meu diploma e estava prestes a procurar trabalho, eu tive que voltar para casa, porque não conseguia mais suportar, tinha se tornado grave. When I came back, I thought things would be better, but they become worse. Then my situation gets worse. When it gets worse, I started dreaming different type of snakes, different type of demons. E então, minha situação piorou. Eu via todo tipo de demônios nos sonhos, todo tipo de serpentes nos sonhos. It started becoming worse to the extent that it started happening live during the night. Even when I'm not sleeping, I could feel them moving around me, biting my ears. Even when they move around me, I'll be left with some wounds, with some water inside, and they were so itchy and painful. E isso chegou ao ponto de acontecer até durante o dia, ao vivo. Eu não precisava mais estar dormindo. Eu sentia dor na orelha, sentia espíritos se movendo dentro de mim. E, quando eles se moviam, eu sentia dores no corpo e coceiras. E era realmente doloroso. Then when I was going through the Facebook, that's where I saw the advert. I forgot. I don't know how to pronounce the name of the post. But as I was going through the Facebook, I saw the advert that prophet is coming to South Africa. E então, quando eu estava no Facebook, foi lá que vi que o profeta Kaku Filipe estava vindo para a África do Sul. Then I had to WhatsApp the pastor. I don't know how to pronounce his name. I forgot. Then I contacted him on WhatsApp and he told me that yes, he's coming. Then I had to explain my problem. He told me to download his app. E então, quando eu vi o anúncio do vídeo do profeta Kaku Filipe, conversei com o pastor Yannick Aka. E eu expliquei meu problema para ele, e ele me pediu para baixar o aplicativo do livro do profeta Kaku Filipe. To listen to the message. When I listened to the message, it really touched me, and I even find the whole truth in it, and it makes me to be patiently waiting. E quando eu baixei a mensagem do profeta, isso realmente me tocou. Eu senti a verdade em tudo o que ele dizia, e sua mensagem me ajudou a permanecer paciente. Then when I came here, I started coming on the 5th, on the 50th, and on the 60th. When I came on the 60th, people were praying for, and I was almost there, and I wasn't praying for.
I cried and said, God, this is all what's happened to me, that when I'm almost about to be prayed for, I cried. Eu vim aqui no dia 5, vim aqui no dia 6. E quando começaram a receber as pessoas, o profeta orava pelas pessoas, e ele chegou até a minha vez, ele parou a oração. E eu comecei a chorar, e dizia, ó Deus, por que isso está acontecendo comigo, enquanto o profeta está prestes a orar por mim? Ele não pôde fazer isso. Then I came again on the 7th. By the time people were saying God back, I told myself I'm not going to go back. Because I hear somebody in the Bible, he was shouting and saying, Jesus, the son of David, have mercy on me. People silenced him, but he couldn't be silent because he knew his problem. When they said go back, I said I'm going back until I was prayed for. Então, no dia 7, eu voltei aqui e os organizadores diziam, não, acabou, volte. Eu disse, não vou embora sem a oração do profeta, porque me lembro que na Bíblia havia um cego que gritava tão alto para que o Senhor Jesus Cristo pudesse se lembrar dele. As pessoas diziam para ele se calar, mas ele não se calava, até que o Senhor fosse até ele. E foi isso que eu fiz também, até que o profeta orasse por mim. They say, after he prayed for me, I went back and sit and keep quiet. When I was quiet, I felt the sound of thunder from where I was relaxed, I was even shy. E quando ele terminou de orar por mim, eu fui sentar tranquilamente e fiquei lá, tranquila. E eu senti como um som de trovão nos meus ouvidos e fiquei ali até que essa sensação me deixasse e eu estava em choque. After that happened, my ears were clear because I was feeling heavy, like something is sitting on me. To the extent that I feel like when I speak small or bigger, I don't know how much I spoke. E depois disso, o peso que eu sentia sobre mim, porque quando eu estava lá, antes da oração, eu sentia um peso sobre mim, de modo que eu não conseguia perceber quando falava alto ou quando falava baixo. Mas depois do som do trovão que eu ouvi nos meus ouvidos, isso me deixou completamente. Then after that, as I was going outside, I felt that I'm feeling very lighter. I'm not feeling heavy anymore. I'm very lighter. When I go home, I look myself in the mirror. I saw that I'm not become brighter because every time when I got attacked, I will become very slim and very dark. E então, quando eu saí da sala, comecei a me sentir leve. Eu não tinha mais o peso que eu tinha quando cheguei. E quando cheguei em casa, fui me olhar no espelho. Lembro-me de que, quando eu tinha os ataques dos espíritos, eu ficava cada vez mais magra, mas dessa vez eu vi que meu rosto estava alegre e comecei a recuperar a vida. E então, eu queria agradecer a Deus por essa libertação.